Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar os nossos estudos de... que era mesmo? Projetos de carros de corrida. E temos que seguir adiante com o projeto de upright, né? De mangas de eixo. Ok, no vídeo passado a gente falou de processos superficiais, basicamente tratamento de superfície, né? Para melhorar a qualidade da peça e como isso afeta custo e a parte de resistência. Hoje a gente vai falar de pós-tratamentos, certo? Que são processos como o anodizing ou anodização, né? Que é feito nesse caso por shot pinning, né? Não, anodizing é eletroquímico e aí eu tenho o shot pinning, né? Que é basicamente você atirar bolinhas de metal, né, na superfície da peça, né? Então é isso. Vamos começar, mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará, vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília, me formei, fiquei desempregado, estou no doutorado agora, possivelmente vou continuar desempregado. Vambora! Ok, então existem outros processos superficiais. Na realidade, pós-processos. Na realidade, como é que eu posso dizer? Post-processing, né? Pós-processos de superfície. Ai, começou a viadagem. Pós-processos de superfície. Ok. Beleza. E dentre estes, nós temos a anodização, né? E o shot pinning. Deixa eu ver. Certo. Então, existem outros processos superficiais, na realidade, pós-processos de superfície, que são a anodização, o shot pinning, e o deep pinning, deep rolling, actually, e deep rolling. Ou seja, temos aí mais 3 processos. Vamos começar pela anodização. Certo? A anodização é um processo muito feito em peças de alumínio. Então, como muito das mangas de eixo são de alumínio, geralmente a gente parte para a anodização. É um processo realizado em peças
de alumínio certo? Que visa melhorar a resistência deste à oxidação, principalmente. Que visa melhorar a resistência, a sua resistência à oxidação. Certo? Principalmente oxidação, certo? É um processo eletroquímico no geral, né? Certo? Químico que cria uma camada de óxido de alumínio na superfície da peça, certo? Na superfície da peça. E aí esse óxido ele vai servir como uma barreira, né, para oxidação, certo? E aí eu aumento nessa resistência, óbvio, certo? E como é que seria esse processo, certo? Esse processo eletroquímico é a eletrólise, né? O processo em questão é a eletrólise. Certo? Então, embora pareça algumas vezes, porque você tem uns processos de anodizing, né, de anodização estéticos, né, a anodização não é uma pintura. Não é uma pintura, certo? A eletrólise resulta em uma camada, né, de óxido de alumínio que cresce a partir do próprio componente. Eletrólise é com Z ou é com S? Puta que pariu. O analfabetismo aqui tá batendo pesado. Eletrólise. Meu Deus, que vergonha. Jesus amado. Então, a eletrólise gera a camada de óxido
de alumínio através do próprio componente da própria peça. Certo? Beleza. Ok. Então a gente já pode entender que a anodização ela é usada porque eu tenho um componente alumínio. E de fato, a anodização é muito usada nesse tipo de material. Beleza. E tá. Então vamos sumarizar, né? No caso de mangas de eixo para carros de corrida, a anodização serve para aumentar a resistência à oxidação, certo? Melhorar ali a resistência ao desgaste superficial, certo? Desgaste superficial, melhorar a resistência, ok, certo? Proteger superfícies usinadas, certo? E em alguns casos, em alguns casos, prover uma isolação elétrica, um isolamento elétrico. Isolação é foda. Prover um isolamento elétrico. Certo? Então, ainda assim, ainda ali se tratando de para mangas de eixo, certo? Ela é muito aplicada quando a gente tem um billet de alumínio que é usinado e aí no fim eu aplico o processo de anodização, certo? Ele também pode ser feito no alumínio fundido? Pode, né? Também pode ser feito. Certo? Então ele é um processo bem típico assim de peças de alumínio, bem típico.
No caso, o processo de anodização ele também tem variações. O processo de anodização ele se divide em dois tipos. O hard anodizing, certo? Que é a anodização pesada e errando demais. O hard anodizing, certo? E o decorativo, né? E o estético, né? Certo? O processo mais estético, o objetivo deles é bem diferente, né? Ou seja, tem uma anodização decorativa e o hard anodizing, né? Que chama, se eu for traduzir, seria anodização dura, né? Que é basicamente o processo esse processo voltado para a resistência do material, né? A anodização decorativa, vamos falar dela logo, porque é a mais simples. Ela é muito comum naqueles chaveirinhos de alumínio. Já viu aqueles chaveirinhos de alumínio? Que vem uma lanterninha, sabe? Ou que, sei lá, é um isqueirinho e ele tem aquela corzinha azul ou vermelhinho, tipo, brilhante, bonitinho. Geralmente eles são feitos, eles vêm ali do processo de anodização, né? Eles vêm desse processo aí, certo? Beleza. Então a anodização decorativa, ela cria uma camada fina de óxido de alumínio, tanto que quando o processo ele é meio que de baixa qualidade, essa camada ela descasca, né? Essas peças elas descascam e tal, né? Então a anodização decorativa é isso, certo? Cria uma camada fina de óxido de alumínio com o foco em aparência, cor. A proteção em si pode até nem existir, certo? Com foco estético, em coloração, a proteção, tá? Proteção do material em si é fraca, é básica, certo? Às vezes pode até não existir. Em si é básica, certo? Sem aumento significativo de resistência ou de dureza, de resistência.
ou de dureza, certo? Então é um processo pós-processo. Aplicado quando a estética importa mais do que a estrutura. Quando a estética é muito importante, certo? Mas não é estruturalmente crítico, né? Mas a peça não é estruturalmente crítica. Beleza. E aí nós temos the hard anodizing, certo? Beleza. O segundo processo, o outro processo, o outro pós-processo é a anodização dura. Duro. Certo? Ou seja, melhorar a resistência do material, dureza, certo? E ainda deixar ali um acabamento legal. Dura, que tem como objetivo melhorar a resistência do material à oxidação, certo? Ao passo que ainda consegue dar um certo tratamento superficial. Como é que eu posso dizer? Um passo que provém melhorias superficiais. Pronto. Embora não seja o foco. O foco é melhorar a resistência, certo? Além disso, a dureza do material aumenta.
E aí tem um pequeno detalhe. É como se criasse, né, esse aumento de dureza aumenta devido à criação de uma camada espessa e dura, que é o óxido de alumínio. Certo? Então tem esse improvement, né? Beleza. Certo. Beleza. O processo de anodização dura pode incorporar também o uso de silicones, né? Vou pegar aqui o nome deles. Silicones não, imbecil. Puta que pariu. Tô dizendo que a gente estuda outra língua, fica burro numa língua. Era burro numa língua, fica burro na outra. O uso de silício. E eu preciso ver que materiais são esses. Eu acho que são silicones. Vou botar aqui, que eu esqueci. Certo. O uso de Sabia. Detalhe importante isso aqui, muito importante. O processo de anodização pode incorporar o uso de alguns aditivos. Uso de silício, o famoso politetraflueno, tetrafluoretileno, politetrafluoretileno, PTFE, ou seja, o Teflon, certo? O famoso Teflon, e o molibdênio, disulfeto de molibdênio.
o disulfeto de molibdênio, mais conhecido como MOS2. Por quê? Conceder um certo poder lubrificante, certo? O objetivo é conceder um certo grau de lubrificação certo? Um grau de lubrificação para redução de atrito, para redução de desgaste. Ok, importante, certo? No caso do Teflon, certo? No caso do Teflon, este é um lubrificante sólido. Se eu não me engano, produzido pela DuPont, certo? É uma propriedade intelectual, tipo, tem propriedade intelectual, né? É um polímero, né? Sólido, certo? Um polímero, né? Que produz baixíssimo atrito aonde é aplicado, certo? Então, por que ele é aplicado na anodização dura? Quando a anodização dura é realizada, cria-se a camada de óxido de alumínio que é porosa, microporosa, né? Dura é realizada, cria-se a camada de óxido de alumínio que é microporosa. E aí já dá pra gente pegar, né? Que é microporosa. Logo, o PTFE ou Teflon é usado nesses poros que são impregnados com esse lubrificante, né? Então, os poros
são impregnados de PTF, FE, são impregnados de Teflon. De forma que se concede uma superfície autolubrificante ou seja, a gente vai ter ali redução de atrito. Nos uprights, nas mangas de eixo, né? Está grande aqui. Nas mangas de eixo, isso aí geralmente é colocado onde eu tenho interfaces com algo que vai deslizar, certo? Contatos intermitentes, certo? Onde se tem interfaces deslizantes. Certo? Beleza. O segundo é o disulfeto de molibdênio. Deixa eu ver que horas são. Não tem tempo ainda. O segundo é o disulfeto de molibdênio. O MoS2, o disulfeto de molibdeno. Isso, gosta assim, quer cair no chão. O disulfeto de molibdênio é um pouquinho diferente do Teflon, certo? Ele é um lubrificante sólido. É um lubrificante sólido cristalino e muito utilizado para esse tipo de componente de alta performance, certo? Por quê? Por quê? Muito utilizado em componentes de alta performance. E aí, já dou logo aqui uma comentada. Quando a gente fala componentes de alta performance, que é uma palavra inglesa, acho que se a tradução para português é desempenho, em italiano eu acho que é tenuta. A gente está falando de peças que vão lidar com altas temperaturas, certo? Então ele é um lubrificante para garantir baixo atrito, mesmo em condições em que a temperatura é muito alta. E claro, cargas elevadas. Então, é um sólido cristalino, lubrificante sólido cristalino, muito utilizado em componentes de alta performance. Leia-se
Estes são geralmente caracterizados por operar com carga elevada altas temperaturas e baixo atrito. O baixo atrito nem sempre, pode até ter atrito, mas carga elevada e altas temperaturas geralmente são considerados componentes de alta performance. E nesses casos, o disulfeto de molibdênio é mais indicado que o Teflon, certo? E também pode ser usado. Daí fica tudo muito parecido com o Teflon, né? Contato metal-metal, pode ser usado para impregnar os microporos da anodização, ou seja, pode ser incorporado, né? A anodização. Então é mais ou menos, de fato, muito semelhante sua aplicação, né? Então é mais indicado que o Teflon, mas de resto, nesses casos é indicado que é o Teflon. Similarmente a este, é usado para contato metal, certo? E também pode ser incorporada a anodização. Certo? Beleza. O terceiro, né, que também pode ser usado para mangas de eixo. Então, podemos usar o Teflon, podemos usar o disulfeto de molibdeno, né? Deixar aqui já silício, politetrafluorentino, PTFE, mais conhecido como Teflon, ou disulfeto de molibdeno. Então são três, né? O silício
Difere dos dois últimos quanto a sua aplicação. A sua aplicação. Certo? Ele não é ele não é usado como lubrificante sólido, certo? Como nos casos anteriores. Soninho. Certo? Ele é incorporado como se fosse uma camada. Ele, na verdade, é incorporado diretamente na camada inodizada, ou ele pode já ser uma fase dura na superfície, certo? Ele opera um pouco diferente dos outros. Como é que eu posso dizer isso? Este entra, é incorporado, ele é incorporado na camada anodizada, certo? Ele é incorporado na camada anodizada, certo? Ele não vai ser o efeito dele é um pouquinho diferente. Ele vai porque é muito, como é que eu posso dizer isso? Ele não vai ser um lubrificante por deslizamento, talvez seja a melhor forma de dizer. Ele reduz o desgaste, mas não necessariamente reduz o atrito. Embora atrito e desgaste estejam correlacionados, ele depende muito do processo, né? Por exemplo, eu já fiz testes de atrito aqui com borracha que gerou atrito. No final do teste não teve desgaste nenhum na borracha, não saiu material nenhum. Já aconteceu. Então é um pouco complicado. O atrito tem relação com o desgaste, mas essa relação ela não é uma linha reta, certo? Então vamos lá. Então ele é incorporado à camada anodizada. Quanto à sua aplicação, é incorporado à camada anodizada. Funciona. Não, peraí. Além disso, funciona mais como redutor de desgaste do que de atrito. Tá entendendo? Uma vez que não funciona,
por deslizamento. Certo? Beleza. Então, aqui, deslizamento ou pode ser adicionado a anodização pela incorporação à camada anodizada a camada anodizada ou sendo parte da estrutura da superfície, certo? Ele não vai ser ele não vai ser um filme lubrificante, ele já vai vir na superfície. Então, ou pela incorporação de uma fase rica em silício, isso aí, em silício na superfície do material. Certo? Ok. Então, beleza, o resultado disso é de certa forma o resultado disso é ele incorpora dessa forma obtém-se uma melhora na dureza superficial certo? Na resistência ao desgaste abrasivo, certo? E concede na superfície uma certa estabilidade. E justamente em termos de desgaste, né? Ela não é facilmente consumida, né?
então concede uma superfície mais estável com o tempo, certo? O grande lance do silício é que ele reduz o desgaste, mas não necessariamente o atrito, certo? Ele está lá mais como redutor de desgaste, certo? Então o processo de anodização, né? O processo de anodização ele é muito útil para peças de alumínio. O processo de anodização ele é um pós-processo de baixo custo para peças de alumínio certo? Onde se faz necessário uma alta resistência à oxidação. Certo? Isso é um ponto muito importante. Tem um outro detalhe com relação ao anodizing, um detalhe pequeno, mas que tem que ser comentado, certo? Processo de anodização, processo de baixo custo de peças de alumínio onde se faz necessário uma alta resistência à oxidação. Porém, entretanto, deve-se atentar para o quê? Se eu estou criando uma camada, eu tô alterando cotas. Deve-se atentar para alterações dimensionais. Por quê? Porque a camadazinha de óxido de alumínio ela tem ali 30 a 50 micrômetros, certo? Tá, a gente precisa compensar isso. A camada de óxido de alumínio tem cerca de 30 a 50 micrômetros. Certo? Peraí.
Então, eu vou ter uma tolerância, eu vou ter uma dimensão depois da usinagem e depois da anodização. Então, certo? Então, as dimensões da peça variam quando são submetidas à anodização de forma que quando no projeto a tolerância deve ser especificada. As tolerâncias devem ser especificadas para antes e depois. Então, ó, você ainda tem um detalhe. Por exemplo, um furo, certo? Vamos escrever aqui bore, certo? Que é diferente de hole, né? Anodizado vai ficar menor, né? Será menor que mesmo antes do processo. Logo, ele deve ser desenhado maior, com um diâmetro externo maior. Certo? Então, por fim, né? Deixa eu ver o que é que tem mais de anodizing. Ok. Aí, ó, a regra fundamental certo? Como é que posso dizer? É que uma variação dimensional
para dentro do material e para fora. Dimensional 50% para fora, 50% para dentro. Com o anodize, um furo fica 50% menor. Então eu tenho que desenhar ele 50% maior, né? Mais ou menos 50%, né? Da cota, né? Certo? Como é que pode ser? Certo? É que há uma variação dimensional de 50%. Na verdade não é variação dimensional, certo? A regra fundamental é que acho que assim fica melhor. É que há o crescimento da camada de óxido de alumínio em 50% para fora, certo? Ou seja, fora da superfície, né? Da superfície original. E 50% penetrando no material. Certo? Então seria aqui o material, aí fica uma camadinha aqui, enquanto eu monto a camada formada, né? Mais ou menos assim. Anodizing é isso aí, certo? Então eu tenho um processo que melhora a minha resistência vamos lá, um resuminho, certo? Então é isso, deixa eu ver, ok, beleza. Então a anodização é um processo de melhoria da resistência ao desgaste certo? Que adicionalmente
intencionalmente não, aqui. Também leva a uma maior rigidez. Maior dureza. O processo pode ser adicionado de lubrificantes em partes estratégicas. Certo? É isso. Entretanto, deve ser contabilizada, deve ser bem projetada, os impactos dimensionais na peça. É isso. Anodizing. Interessante, né? Trata-se de um processo barato, né? E muito efetivo. Muito comum em peças de alumínio, sendo o anodizing duro, né? Muito comum em peças de alumínio. Certo? Então temos aí uma horinha de vídeo, tá bom? Tô cansado. E no próximo vídeo a gente vai ver os outros processos, que é o shot pinning e deep rolling. Deep rolling pinning, é muito semelhante. Eu acho que não vamos passar muito tempo nisso. Ou vamos, não sei. Eu também não esperava passar muito tempo em anodizing, né? E é isso. Ok? Nos vemos no próximo vídeo de projetos de carros de corrida. Até lá!